Hoje nós vamos falar de RAG ou de RAG, que é uma forma de você trabalhar com a inteligência artificial para consultar documentos, consultar PDF, consultar TXT, e ela economizar dinheiro nessa forma que ela pesquisa. É diferente de você enviar um texto direto no prompt. Vamos entender como é que esse negócio funciona e ver como é que faz para a gente implementar isso. Então é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu. Agradecimentos especiais aos membros do canal, que são os patrocinadores oficiais aqui do canal. Então aquela velha e boa pergunta, eu faço ajuste fino, eu faço RAG, eu faço engenharia de prompt. Hoje o nosso vídeo é sobre RAG, mas o que é o RAG? Qual que é a diferença dele para o Fine Tuning? Qual que é a diferença dele para engenharia de prompt? No RAG, basicamente assim, ó, você vai ter uma pergunta, você vai ter um texto que você vai enviar para a LLM, sei lá, tem um texto aqui. Qual é a capital do Brasil? Esse texto, você vai codificar ele num negócio que a gente chama de embeddings. A gente vai falar dele bastante hoje. Esse texto vai ser codificado em embeddings. E você vai ter um documento e você vai pegar esse documento inteiro, você vai quebrar ele em várias partes. E cada parte desse cara aqui você vai ter um embedding. Vai ter um embedding para esse, vai ter um embedding para cada trechinho desse. Esse embedding aqui vai comparar com esse embedding aqui. E se eles forem semelhantes, esse texto aqui vai ser enviado para o nosso chat como parte da pergunta, que vai ser da onde ele vai tirar o conteúdo para fazer a resposta. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Fine Tuning, o que é? Fine Tuning, eu tenho o meu modelo, eu tenho a minha LLM aqui. E quando eu vou fazer um ajuste fino, quando eu vou fazer uma melhoria, quando eu vou fazer um treinamento, tem várias técnicas possíveis. Algumas técnicas vão treinar um pedacinho, vai pegar um pedacinho desse LLM aqui, vai fazer um treinamento. Outras técnicas vão colocar um pedacinho a mais aqui, vai fazer um treinamento nesse pedacinho a mais. É uma coisa que mexe na estrutura da LLM. Aqui não mexe, mas mexe nesse embedding, que tem a ver. E na engenharia de prompt é o mais simples, não tem que mexer com o documento, não tem que mexer com a LLM nem nada. Você simplesmente passa uma instrução. Só isso. Você explica como você quer que o seu chat se comporte. Hoje a gente vai falar de RAG, então vamos lá, mão na massa. Então, primeira coisa, estamos no nosso VS Code, nós vamos mexer com Python hoje. Imagina o seguinte, eu tenho um texto, vou pegar aqui, ó, Cloud, texto corrigido. Essa é a transcrição do vídeo do Llama 3.1 do meu canal. Eu começo lá, é isso aí, pessoal, a Meta acabou de liberar o modelo Llama 3.1, e aí vai, tem todo o texto, tem toda a transcrição do vídeo, tem toda a história, tudo que foi falado, não sei o que lá e tudo mais. Eu ia selecionar esse texto aqui, eu ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, viria aqui no ChatGPT, ia colocar esse texto aqui e fazer uma pergunta sobre esse texto. Ia mandar esse textão aqui. O que vai acontecer? Tudo isso aqui vai entrar para o meu contexto. Toda essa informação aqui vai gastar meus tokens. Toda essa informação vai gastar meus tokens. Só que presta atenção. Imagina o seguinte, se eu fosse usar a API do GPT-4 For All, eu ia gastar $5 por milhão de tokens, certo? Se eu fizesse no For All Mini, eu ia gastar 15 centavos por milhão de tokens, certo? Certo. Estamos falando da entrada, né? Do input. Se eu fizer no Embeddings eu vou gastar 0,02 centavos por milhão de tokens. Ou seja, o Embeddings é muito mais barato, mas muito mais barato mesmo, não é pouco. Tem essas três versões aqui, do Small, do Large e do V2. Como vocês podem ver, ó, o Large já é 0,13. O 0,13 começa a bater aqui junto com o Mini na entrada. Então, entre usar o GPT-4o e o Large, talvez não faça tanta diferença. Bom, mas afinal, então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai ter que separar esse cara que a gente chama em chunks. Imagina que eu peguei esse texto aqui, ó, e eu vou separar ele em partes de 1000 caracteres. Tá tudo no código aqui bem certinho. Eu vou carregar aqui o meu Llama 31 corrigido Cloud e o tamanho do meu texto vai ser de 1000 caracteres. E eu vou colocar como separador aqui simplesmente um ponto. Isso é uma coisa importante. Quando ele completar 1000 caracteres, o último ponto vai ser o ponto que ele vai parar. Se por acaso não tiver nenhum ponto, quando tiver os 1000 caracteres, ele vai continuar buscando até encontrar um ponto para mais de 1000 caracteres. E aí ele vai imprimir aqui ó, o que aconteceu. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Como vocês podem ver, ele criou aqui o 1, fez 1000 caracteres. E ele já faz um metadado aqui, que eu coloquei aqui, ó, metadado, nome do arquivo, coloquei o file name. Então ele vai dizer assim, ó, esse aqui é o chunk número 1, é esse texto que vem até aqui, que por acaso deu bem certinho aqui, então vamos lá. E ele falou, o nome do arquivo é esse. Se tivesse mais um arquivo, ele ia indicando arquivo por arquivo o que está acontecendo. No chunk número 2, o texto todo foi esse, o texto acabou aqui, o nome do arquivo é esse. E assim por diante, chunk número 3, chunk número 4, vocês entenderam? Então vamos supor que eu tivesse colocado aqui, ó, menos, se eu tivesse colocado aqui, ó, 100 caracteres. O que vocês acham que ia acontecer? Ao invés de 17 chunks, vai dar mais, ó. Deu 147 chunks, com bem menos texto, né? Ao invés de 1000, tem só apenas 100 caracteres. E aquilo que eu falei para vocês,
Se chegar aqui, ó, nos 100 caracteres, ele não encontrar um ponto, ele continua pegando o texto até encontrar um ponto. Isso é interessante, porque daí pode ser que o chunk seja um pouquinho maior. Mas por que, afinal, esse negócio de embedding funciona? Funciona pelo seguinte, gente, presta atenção. Imagina que você tem uma casa, imagina que essa casa tem 2 quartos, ela tem 2 banheiros e uma garagem. Imagina isso. Agora imagina que você tem uma outra casa, que é um pouquinho maior. Essa aqui tem 3 quartos, 2 banheiros e 2 garagens, certo? Mas agora imagina que você tem uma casa muito maior, mas muito maior mesmo. E essa casa tem 10 quartos, 8 banheiros e 8 garagens. Vocês concordam comigo que esses números aqui, ó, eu consigo comparar esses valores aqui e falar que, baseado nesses valores, essas casas aqui são mais semelhantes do que essa? Se eu subtrair aqui, ó, tem apenas 1 quarto de diferença, esse aqui tem 7 quartos, esse aqui tem 6 banheiros de diferença, esse aqui não tem nenhum banheiro de diferença, essa aqui tem uma garagem de diferença, essa aqui tem 6 garagens de diferença. E é dessa forma que os embeddings funcionam. Os embeddings são produzidos a partir dos tokens. Por padrão, o embedding, o small tem 1536 e o grande tem 3072. Ou seja, a comparação, a similaridade do grande é melhor. Porém, não é tão melhor. Quando eles fazem a comparação das performances, a performance do small é de 62%, a do large é de 64%. Não é tanto assim. E esse do ADA, que é o mais antigo, só que esse ADA é bem mais caro, ele é 61%, é um pouquinho só mais abaixo. Então, o small para o large não tem tanta diferença. No final das contas, vocês vão ter que testar isso. Agora que a gente entendeu como separadores funcionam, a gente tem que vir para o RAG. Nesse meu caso aqui, eu tentei usar o GPT for All Embeddings e deu erro, então eu parei de usar. E eu comecei a usar o OpenAI Embeddings normal. E o que que muda para mim? A gente vai fazer o splitter normal, a gente vai fazer a separação do texto normal, vai fazer a separação ok, do jeito que a gente estava fazendo, com a diferença que agora a gente vai criar um vetor aqui, essa vector store aqui, que a gente vai passar todo o texto que foi cortado junto com o embedding da OpenAI. Ou seja, ele vai fazer aquele vetor para nós. E a gente pode já fazer algumas perguntas. Essa pergunta vai mandar para essa vector store e ele vai fazer uma busca por similaridade com o score. No K igual a 4, ou seja, nos 4 melhores scores, e ele vai mandar essa questão e vai printar para a gente qual foi o resultado. Uma outra coisa que vale falar é esse percentual de overlap aqui, que eu estou colocando 0,2, que significa 20%. Esse percentual de overlap, ele tem a ver pelo seguinte, imagina que você tem um texto inteiro aqui e que você vai começar a cortar ele para fazer buscas. Mas imagina que esse texto aqui tem um pedacinho dele que tem a ver com a parte de baixo. E que desse texto tem um pedacinho dele que tem a ver com a parte de baixo. Isso significa que você pode fazer um recorte do texto que o texto de baixo pega um pouquinho do texto de cima. Essa parte que é um pouco do texto de baixo com o texto de cima, a gente chama de overlap. Eu coloquei aqui como 0,2. Porque aqui, ó, quando eu pego o tamanho do meu chunk, eu multiplico pelo total do overlap. Ou seja, se eu colocar 10 aqui, vai ser 2. Se eu colocar 1000 aqui, vai ser 200. E por aí vai, para já automatizar um percentual fixo. Uma coisa importante é que eu estou usando esse chroma. Esse chroma é um banco de dados local. Ou seja, eu vou ter o meu... É como se eu tivesse um banco de dados que tem a minha listinha de embeddings aqui, dos textos que foram convertidos. E aqui tem o texto que ele está fazendo referência. Esse chroma poderia ser um Pinecone, por exemplo, que seria um banco de dados online e não estaria no computador. Aqui, como vocês podem ver, ó o chroma aqui, ó o chroma aqui dentro. Significa que está tudo rodando localmente. Nesse exemplo aqui, eu não estou salvando, mas no próximo exemplo eu vou salvar. Então, estou aqui no Llama 31, vamos colocar um chunk de 1000 e vamos fazer uma busca por similaridade. Vamos ver o que vai acontecer. Quantos parâmetros tem o maior modelo do Llama 3.1? Nesse caso aqui, apesar dele ter escrito que ele poderia encontrar 4 resultados, ele só encontrou um resultado. E já está claro que aqui no começo, ó, tem assim, ó, o código aberto com 405 bilhões de parâmetros. Aqui no meio desse textão ele vai falar que tem o 405, tem o 70 e tem o 8B. E ele vai me dizer que essa similaridade aqui tem um erro de 0,31. E é basicamente assim que a gente vê. Vamos fazer um teste aqui, ó, com esse de perguntas e respostas, que é um pouquinho mais curto. Ó, o de perguntas e respostas é curto e grosso. E eu fiz aqui, ó, com o de perguntas e respostas, e eu coloquei um asterisco triplo entre as perguntas. Então, se eu mudar aqui para cá, ó, vou colocar só 10. Vou mudar o arquivo aqui para o arquivo de perguntas e respostas. E agora eu vou falar assim, quantos parâmetros tem o maior modelo do Llama? Vai dar a mesma coisa, hein? Olha só como ficou diferente, ó, ele fez toda aqui a separação, ficou bem menor, porque eu diminui aqui para o meu chunk size para 10, então ele fez perguntas e respostas bem mais curtas, para cada pergunta tinha um chunk, o meu separador ficou com um asterisco triplo, e aqui, ó, ele achou 4 resultados, cada resultado, ó, esse aqui tinha 0,13 de erro, esse tinha 0,24 de erro, 0,24 de erro e 0,26 de erro. E aí, como a minha pergunta era exatamente a pergunta do texto, ó, quantos parâmetros tem o maior modelo do Llama 3.1, e tá aqui, ó, quantos parâmetros tem o maior modelo do Llama 3.1,
1.1, ele deu uma similaridade exageradamente alta numa pergunta feita exatamente como ela deveria ser. Então, se ele fosse fazer essa pergunta, ia dar bem esse resultado. O maior modelo do Llama tem 405 bilhões de parâmetros. Agora, se eu perguntasse de forma um pouquinho diferente, e essa que é a graça, gente, e essa que é a busca semântica, qual o maior Llama? Agora a pergunta é ligeiramente diferente. Então, no meu resultado, ó, ele vai dar quantos parâmetros tem o maior modelo do Llama. Ele continua dando essa mesma resposta como a maior similaridade, mas já não dá tanta similaridade quanto ele deu antes, quando o texto era exatamente o mesmo. Isso significa que ele consegue sim encontrar as perguntas e respostas e consegue sim fazer o que a gente quer, que é encontrar o texto que tem a ver com a pergunta e resposta que a gente quer. Tá, mas Bob, e agora como é que isso aqui funciona na prática? Na prática funciona da seguinte forma. A etapa 1, gerar o banco de dados. Você vai fazer o teu chunk, vai fazer o teu banco de dados. Na etapa 2, você vai fazer uma busca por similaridade. E na etapa 3, essas buscas aqui, aquelas 4, aquelas 5, 6 buscas que você encontrou, você vai mandar para a tua LLM e a LLM vai pegar esse texto aqui e vai responder aquela pergunta. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu coloquei uma variável aqui para criar ou não o banco de dados. Caso você não tenha criado, você coloca true aqui. Se ele criar o banco de dados, ele já cria o banco de dados e na sequência ele já vai fazer a pergunta. Ele vai fazer a questão de similaridade aqui. Essa mesma pergunta, question, quais os tamanhos dos modelos do Llama, ele vai mandar tanto para Vector Store, quanto ele vai mandar essa questão aqui para o nosso chat completion, que é o nosso GPT-4o. Tá entendido? Ele vai mandar a mesma pergunta. Por quê? Porque esse docs aqui, ó, vai retornar os vetores de similaridade. Daí eu vou mandar para o nosso GPT-4o a pergunta e vou dizer o seguinte, ó, use os dados a seguir como referência para a resposta. E vou mandar os docs, entendeu? Os docs que vieram daqui. Isso significa que quando eu perguntar quais os tamanhos dos modelos Llama, ele vai dar agora uma resposta mais específica, mais certeira, e eu não vou dar mais print nenhum. Ele vai fazer os chunks certinho como tem que fazer. Nesse caso, ele está gerando o banco de dados, e aí ele disse assim, ó, os modelos Llama estão disponíveis em 3 tamanhos diferentes, 8B, 70B e 405B. Esses números referem-se à quantidade de parâmetros que cada modelo possui, com B significando bilhões. Perfeito! Essa resposta aqui, ó, foi a resposta do chat, ó, enviar pergunta. Quando eu mandei o enviar pergunta, ele fez um client chat e fez a pergunta para o GPT-4o Mini, e ele mandou o texto da pergunta. Tá entendido, gente? Eu não quero ficar gerando banco de dados todas as vezes. Eu quero gerar o banco de dados apenas uma vez e nunca mais gerar. Uma vez que eu fiz o meu banco de dados já todo vetorizado, com meus embeddings tudo certinho, eu não preciso ficar criando de novo. E se eu fizer a pergunta de novo, vai dar certinho, vai dar uma nova resposta um pouquinho diferente. Aqui, ó, ele respondeu de novo de uma forma um pouquinho diferente. Os modelos Llama estão disponíveis nos seguintes tamanhos, 8 bilhões, 70 bilhões, 405 bilhões. E esses modelos podem ser baixados tanto pelo Llama CCP quanto pela Hugging Face. Vocês entenderam? Quem está respondendo aqui é o modelo. E o modelo gastou bem menos tokens. Eu não precisei ficar mandando o texto todo e também não precisei fazer fine tuning. Eu não precisei ficar treinando meu modelo para aprender aqueles dados. Tá tudo certinho, tudo funcionando. E a pergunta que todo mundo faz, afinal eu uso fine tuning, eu uso engenharia de prompt, eu uso RAG, o que eu tenho que usar? Se você tem um arquivo de perguntas e respostas, usa RAG, porque o RAG vai separar as perguntas e respostas bem separadinhas. Tá tudo certinho. Se são poucas perguntas e respostas, você já joga ela direto no prompt. Agora, por outro lado, se você precisa ensinar instruções, se você precisa ensinar um estilo, por exemplo, quando que a galera usa fine tuning? Quando eles vão treinar o modelo cru a fazer chat, porque por natureza o modelo não faz chat. Aí você precisa fazer todo um procedimento para ele aprender a responder as perguntas, como elas têm que ser respondidas, para eles falarem como é que o chat tem que ser feito. Quando eles querem dar uma resposta específica, eu quero treinar meu modelo para responder no formato JSON. Você já treina o modelo para fazer isso. Isso é feito depois, não é feito antes. Então, via de regra, se você tem um documento que você quer fazer um anexo, coisas assim, não fica mandando o texto do teu anexo no prompt do chat, porque você vai ficar gastando muito tokens. Nesse caso, é melhor você fazer um RAG mesmo e vai dar tudo certo. Se você quiser apoiar o canal para que a gente continue fazendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!